E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, continuando aqui o capítulo 2 do Robbins, ele começa a falar sobre lesões celulares reversíveis. Eu vou falar um pouco mais baixo nessa aula porque são 1h26 da manhã e meus vizinhos pode ser que não gostem. Pessoal, resumindo a aula que a gente falou na primeira aula, para conseguir entender esse conteúdo aqui, que é uma continuação, a gente tinha uma célula normal, né? Foi o exemplo da primeira aula. Célula normal não, mas célula no seu estado normal, funcionando as bombas e com energia, com oxigênio e tudo mais. Agora chegou um estresse. O que era o estresse? Poderia ser tabaco, fumaça de tabaco, podia ser toxinas, podia ser radiação, podia ser altas temperaturas, ácido gástrico em contato com alguma superfície que não tem a capacidade de suportar esse pH. Por exemplo, terceira porção do esôfago, que poderia gerar uma metaplase. Essa metaplase poderia ser o esôfago de Barré, que seria um processo de intestinalização, um processo adaptativo. Mas vamos pegar o exemplo aqui e vamos dizer que esse exemplo aqui é um cigarro. É um fumante. E a fumaça liberada dele aqui entra em contato com a célula no seu estado normal, que vai alterar a célula. A célula precisa sobreviver a esse estímulo nocivo, esse estímulo de estresse. O que ela faz? Ela tenta adaptar, que a gente vai chamar um processo de adaptação. A gente falou que ela podia aumentar o tamanho, podia diminuir o tamanho, ela podia multiplicar o número de células, ela podia trocar esse epitélio por um outro epitélio maduro, que era a metaplásia. Mas ok, vamos dizer que essa pessoa, fumante, tabagista, continuou fumando. Ela não parou de fumar. Ela já está tendo as manifestações clínicas, mas ela continua fumando. Guerreira. E aí ela entra no processo de lesão celular. Por que entrou no processo de lesão celular? Porque o estímulo de estresse, o estímulo nocivo, superou as adaptações. Não adiantou aumentar a célula, não adiantou diminuir, não adiantou trocar. Trocou o epitélio, desculpa. Gerou dano. O dano formou uma lesão celular. Trocou o epitélio. Lesão celular. Chegou na lesão celular, a gente ou dobra para cá ou dobra para cá. Se for para cá é R, se for para cá é I. O que é R? Reversibilidade. O que é I? Irreversibilidade. E a gente sabe que irreversibilidade pra gente é sinônimo de morte. E morte pra gente é necrose e apoptose. Geneticamente programada e não programada. Vamos ver que existe apoptose patológica lá na frente, mas essa apoptose não gera processo inflamatório e necrose gera processo inflamatório. Já fica na cabeça, a gente vai ver isso aqui, mas fica na cabeça. Ok? E quando esse paciente a gente é bem persuasivo e consegue fazer ele parar de fumar, o estímulo termina do cigarro. Se o estímulo do cigarro terminar, cessar, esse paciente parar de fazer o uso do tabaco, a célula pode entrar nesse processo aqui, que a gente chama de lesão celular reversível. E quando é reversível, pode ser que essa célula retorne a seu estado de normalidade, ok? E é exatamente esse ponto aqui que o livro fala pra gente agora, ok? E o que o livro quer dizer com essa lesão celular reversível? O que ele está trazendo pra gente nesse exemplo? Peraí. Quando a gente tem uma lesão celular reversível, o livro fala que vão ser possível visualizar duas características, dois rasgos, que seriam características, né, importantes nesse processo. Quais são essas características que a gente vai poder visualizar a nível de microscópio óptico? Se a gente for pegar uma lâmina e visualizar de uma célula que sofreu lesão celular reversível. São os câmbios grassos e edema. Edema, tumefação, inchaçon, é tudo a mesma coisa. E aqui ok? O que está falando esse câmbio grasso? O câmbio grasso seriam acúmulos de triglicerídeos.
Mas como é que a gente vai chegar nesse triglicerídeo, essas acumulações? Primeiro, o livro fala que uma das principais formas de gerar câmbio graços são exatamente por hipóxia, ok? Ou toxinas e tudo mais. Vamos pegar o exemplo da hipóxia. A gente tinha um vaso sanguíneo. Vamos dizer que esse vaso sanguíneo diminuiu o calibre dele aqui por algum motivo, uma pressão aqui, e diminuiu o calibre do vaso. Quando eu falo calibre, eu estou falando sobre isso aqui, ó. Aqui tem um tamanho, e aqui tem outro tamanho de passagem de fluido, né, de sangue. Se eu diminuo a quantidade de sangue que chega, diminuição de sangue que chega para um tecido, eu também diminuo o oxigênio, né? Porque a gente sabe que o oxigênio viaja pela hemoglobina, a hemoglobina está no eritrocito, o eritrocito está na composição sanguínea. Se eu diminuo isso aqui, eu estou falando de um processo de isquemia, um processo de hipóxia. Diminuição do aporte sanguíneo. Agora, o que o livro está falando para a gente? Ele fala para a gente que 2 órgãos, eles estão muito envolvidos, do espanhol involucrados, com os processos de câmbio graço. Os processos de câmbios graços. Agora, quais seriam esses 2 órgãos? O nosso coração e o nosso fígado. Ok? O nosso fígado. Por que o coração? O coração, mais ou menos 60%, essas informações aqui que eu estou dando agora não está no livro, mas tem que saber, 60% a 70% do o coração utiliza de 60% a 70% do seu 100%, ele utiliza lípido como fonte de energia. Então, a fonte de energia do coração entre 60% a 70% são os ácidos graxos. Tá, e o que são os 30% a 40%? Glicose, lactato e tudo mais. Agora, esse 60% a 70% de ácido graxo só é utilizado quando eu tenho O2. Ok? Mas agora, se eu saio... Isso aqui é processo aeróbico. Agora, o paciente tem isso aqui, ó. Diminuição do calibre do vaso e está chegando menos sangue para o coração. O coração sai desse processo aeróbico e vai para o processo anaeróbico. E se ele entra nesse processo, ele para de utilizar o lípido e começa a utilizar mais, ele aumenta a concentração de utilização de glicose e para de utilizar o lípido como fonte de energia. Então, qual é a fonte de energia do coração? 70% a 60% lípido e o resto glicose. Se eu não tenho oxigênio, o coração para de utilizar o lípido como fonte de energia e começa a aumentar a fonte de energia dele com glicose, ok? Agora, pensando em matemática básica. Se eu não estou usando lípido, o que acontece com o lípido? Ele se acumula. E como é que é a acumulação de lípido? O ácido graxo se acumula em bacúolas em forma de TAG. Isso aqui se chama bacúolas, ok? Em forma de triglicéridos. Entendeu? Isso está tudo muito relacionado com a beta-oxidação. Por quê? Onde é que acontece a beta-oxidação? Nas nossas organelas mitocôndrias. Agora, vou escrever aqui. A beta-oxidação, ela é aeróbica ou anaeróbica? Ela é aeróbica. A gente precisa de oxigênio para a beta-oxidação, para poder metabolizar o ácido graxo. Agora, se eu não tenho oxigênio, eu não tenho a beta-oxidação. Se eu não tenho a beta-oxidação, eu acumulo ácido graxo. E acúmulo de ácido graxo vai para a vacuola, se armazena em forma de TAG, triacilglicerol, ou triglicérido. Ok? Então, por isso que o coração, está envolvido com esse processo de acúmulo de ácido graxo em forma de vacuola. Agora, por que o fígado? O fígado a gente sabe que é um órgão que metaboliza lípido e tudo mais. Um dos fatores também é essa beta-oxidação. Outro
que o livro não traz pra gente, que eu achei interessante, é que quando a gente tem um processo de hipóxia, o fígado, ele começa a fazer um processo adaptativo próprio, onde ele aumenta a síntese de lípidos própria do fígado. E se eu aumento a síntese de lípido num processo desse processo, eu aumento a concentração de vacuolas, eu aumento a concentração de triacilglicerol. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Ah, peraí que eu não botei aqui. Deixa eu botar aqui. Eu trouxe um exemplo. Aqui no lado esquerdo, eu tenho um tecido hepático normal. Já no lado direito, eu tenho um tecido hepático patológico. E as vacuolas que eu falei para vocês tá aqui, ó. Tá aqui as vacuolas. Que dá para ver bastante pelas colorações esbranquiçadas, né? O que é a esteatose hepática? Nada mais é do que o próprio acúmulo de ácido graxo a nível hepático. O livro não traz essa informação pra gente, mas eu trouxe aqui como é que eu posso gerar uma esteatose? Por uma IC, uma DPOC, uma anemia, ou anemia, né? Por que é uma IC? IC é uma insuficiência cardíaca. O que está acontecendo? A gente vai estudar depois insuficiência cardíaca, mas na insuficiência cardíaca o coração perde a capacidade dele, ele diminui a capacidade dele como bomba. Logo, ele joga menos sangue para fora. Ele ejeta menos sangue. Vai chegar menos sangue no fígado. E a gente sabe que a diminuição de sangue gera diminuição de oxígeno. E se gera diminuição de oxígeno, é um estímulo, é um dos fatores para gerar o câmbio graxo, ok? Para gerar o câmbio graxo. Aqui, a DPOC também. Esses três fatores aqui vão gerar o quê? Diminuição de oxigênio. Anemia também, ok? Já no edema, pessoal, utilizando o mesmo exemplo aqui, etiológico, né? A origem, a gente pode utilizar a diminuição do calibre do vaso e automaticamente diminuição de sangue, diminuição de oxigênio aportado. Agora, se eu diminuo a concentração de oxigênio de uma célula, o que acontece com a síntese de ATP? Vai ser reduzida, ok? Porque eu preciso do oxigênio na glucólise, por exemplo, aeróbica, para a formação de ATP. Agora, se eu não tenho esse ATP, esse oxigênio, eu não tenho ATP necessário. Para que eu preciso do ATP? Eu tenho a célula, as bombas em torno da célula para manter o equilíbrio de volume de líquidos intra- e extracelulares em equilíbrio. Eu preciso de ATP por causa, por exemplo, da bomba famosa de sódio e potássio. Agora, o sódio ele possui maior concentração fora e menor concentração dentro, ok? Então, o gradiente dele aponta para dentro. Então, eu começo a aumentar a concentração de sódio dentro da célula. E esse sódio ele é intercambiado para fora pelo potássio, ok? 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Isso aí é fisiologia. Agora, essa bomba, ela é ATPasa, ela precisa de ATP. Se eu não tenho ATP, eu não consigo jogar esse sódio para fora. Logo, o sódio ele é osmoticamente ativo. Então, o que acontece com o sódio? Puxa água, ok? E esse acúmulo de água e em excesso vai gerar uma lesão reversível, que a gente vai chamar de câmbio hidrópico. Hidrópico, ok? Câmbio hidrópico, nada menos do que uma lesão reversível que acontece na célula pelo excesso, pelo inchaço de água que está ocorrendo devido à diminuição de ATP e o acúmulo de água pelo sódio, né, que está atraindo porque ele é osmoticamente ativo. Como é que a gente vai ver isso microscopicamente? A nível microscópio, a gente vai ter a célula,
vai ter vacuolas de TAG? Não. Aqui vai ser vacuolas de líquido. O próprio líquido, entendeu? Da água. Vai ser vacuolas transparentes. Entendeu? Vacuolas mais gris, mais transparentes. E como é que eu vou visualizar isso a nível macroscópico? Quando eu olhar um órgão, o órgão vai aumentar o peso, porque vai ter maior quantidade de líquido, ok? É reversível? É reversível. Basta resolver esse problema de hipóxia, ok? Pessoal, essa aqui é a aula, é uma aula bem simples. Eu tentei ser bem direto, pegando as partes mais importantes do que eu achei ali, ok? Isso aqui, peguem bem, porque é interessante depois para a gente poder entender as patologias hepáticas e tudo mais. E é isso aí, pessoal.